As vibrações numéricas trazem uma certa leveza hoje, tá? Dentro de um ano de muita responsabilidade que envolve poder, que está regido pela energia 8, que envolve a verdade, né? Então, justiça, honestidade. Então, muitas pessoas estão passando por situações complicadas nesse processo, porque pisaram na bola, né? Cada um é responsável pelas suas ações. Por outro lado, tem muita gente que está prosperando, que está desenvolvendo suas conquistas de uma forma bem bacana, tá? Eu, graças a Deus, tenho presenciado isso entre os meus clientes, estou muito feliz com isso, com a prosperidade deles, embora, né, estejamos passando por um momento econômico no Brasil complicado, né? Mas o dia hoje é regido por uma energia 5 e é muito importante perceber essa leveza que as vibrações trazem, porque temos aí o dia 21, 2 e 1, né? Quer dizer, eu e você, o pulsar entre as polaridades masculino e feminino, onde eu me exponho, eu converso através do 1 e me relaciono com as suas consequências, ouvindo, né? Com a sua opinião, me relaciono com a sua opinião, ouvindo através do 2, né? E com isso a gente cresce através da energia 3. Quando a gente se permite ouvir, né, a gente consegue ter uma conversa responsiva e não reativa, existe um crescimento, porque eu saio da minha bolha, começo a entender, começo a de repente perceber que existe uma outra opinião e eu consigo de repente fazer uma mudança na minha vida e me adaptar a uma nova opinião, né? Porque você tem aí um mês de março que é regido por uma energia 3, que traz o crescimento, e o crescimento acontece através das relações, e por trás do mês de março tem uma energia 2 e uma energia 11, ou seja, as relações estão com tudo esse mês, né? As relações que envolvem emoções. E hoje é um dia regido por uma energia 5, e quando você tem todo esse movimento de uma conversa responsiva, o que acontece? Toda uma tensão que tinha de repente na relação, ela se dissolve, ela faz uma mudança, né? Então a energia 5, ela traz essa oportunidade de mudança. E uma das características muito importantes da energia 5 é a adaptação a novos caminhos, a novas situações. Enquanto o 2, ele envolve adaptação do que o outro está dizendo dentro de uma conversa, né? Eu preciso de repente entender que o outro tem essa opinião e eu preciso aceitar isso. Eu não preciso concordar, mas eu preciso aceitar que existe uma opinião contrária, que existe uma opinião diferente. Por quê? Porque não somos todos iguais, não somos, né? Então, eu me adaptar a esse movimento, entender, me adaptar a novas relações, isso facilita, principalmente se eu tenho que morar com alguém. Fica muito mais fácil eu me adaptar a novas relações. Mas quando você traz a energia 5, ela amplia mais ainda, porque você desenvolveu o 2, ou 1, ou 3, né? Aí você estruturou, se organizou tudo através do 4. Então, chega no 5, porque tudo é um processo evolutivo. Para você chegar no 5, você tem que passar pelo 1, 2, 3 e 4, né? Quando você chega no 5, você já começa a se adaptar a novos caminhos, a uma nova vivência. Então, isso está muito ligado à sociabilidade, a você ter a facilidade de se socializar, entende? Isso amplia muito, porque o 3, ele está ligado a viver a diversidade. E o 5 está ligado a viver a impermanência. Então, se eu tenho facilidade de me adaptar a novos caminhos, eu tenho muito mais facilidade de continuar crescendo através do 3, percebe? E o que acontece? A mente humana, ela traz alguns bloqueios, porque na nossa mente nós vivemos registros de memórias, né? A nossa mente, ela carrega um registro de memórias. Então, dentro desses registros, existe muito sofrimento, muitas crenças, muitos bloqueios. Então, quando a gente fica muito na mente, a gente corre o risco de viver se bloqueando, não se permitindo
não permitindo que esse crescimento aconteça. E eu vou te trazer uma reflexão para que você aproveite a energia 5 de hoje e mude um pouco, tente mudar, se abra para novos caminhos, mudar a sua visão, porque o 8 do ano de 2024, ele traz essa oportunidade de visão, de uma nova visão, de você enxergar, sabe, de uma forma, de uma outra perspectiva, de você começar a enxergar longe as coisas, né? Então veja bem, nós somos seres que vivemos numa natureza. Quando você quer viver em paz, quando você quer viver feliz, quando você quer espairecer, para onde você vai? Você vai tirar férias, ou você vai para a praia, ou você vai para o campo, não é? Por quê? Você quer se abastecer da energia da natureza, você quer se conectar mais à natureza. E perceba que quando você faz esse movimento, automaticamente você se acalma, você interage com a natureza e você relaxa, você se permite. E veja, quem faz isso? Você, consciência. Você que toma a decisão, você que faz a escolha. Você pode simplesmente escolher não tirar férias nunca. Viver em função do 4, trabalhar, trabalhar. E do 8, conquista, conquista, conquista. E aí o resto fica como? Se eu não vivo essa leveza do 3 e do 5, que ele fica ali no meio, trazendo um pouquinho da quebra de uma estrutura de energias negativas, ela traz a possibilidade, porque quando você sai daqui e vai para lá, você muda a energia. Quanto mais tempo você passa longe, mais você muda o campo de energias, o campo morfogenético, entende? Então, é muito saudável você viver essa impermanência do 5 e essa variedade do 3. Então, eles estão no meio entre o 1 e o 9, que a numerologia trabalha, né? E eles te permitem trazer esse equilíbrio para que você não fique fechadinho no quadrado do 4, né? Então, veja, preste atenção, reflita. Quando você sai, você se relaciona com a natureza, você perde o controle de tudo. A natureza, ela convive em harmonia, porque não somos só nós os seres viventes. Nós temos a flora, a fauna, eles convivem em equilíbrio. Se você parar para pensar, nós temos na Amazônia uma das maiores biodiversidades, se não a maior do mundo. O que significa isso? Que num metro quadrado existem mais variedades de plantas do que em qualquer outro lugar do planeta. Se você sai por aí, se você vai para o Canadá, se você vai para a Europa, se você vai para algum lugar aí diferente, você vai ver que numa floresta a vegetação ela é basicamente da mesma espécie, do mesmo gênero de plantas. No Brasil não. Você vai na Mata Atlântica aqui, basta ir para o litoral norte, você vê. Num espaço de 1 metro quadrado, a variedade de plantas é imensa. E o que acontece? Não existe briga. É natural. Você olha a natureza é linda. É linda do jeito que ela é. Só que nós, na nossa infinita arrogância e necessidade de controle, porque fomos criados na mente e não criados a sentir o nosso cardíaco, como eu disse ontem, na live de ontem, na gravação de ontem, sentir o nosso cardíaco, sentir e simplesmente ser um veículo, onde a gente simplesmente conversa, percebe a diferença, a biodiversidade nas relações e não briga, não quer mudar o outro. Você já viu uma planta querendo mudar outra? Você já viu um animal querendo mudar o outro, um animal irracional querendo mudar o outro? Eles vivem, simplesmente vivem. Por que nós queremos ter o controle de tudo? Será que não é por isso que nós somos tão infelizes? Será que não é por isso que nós resolvemos ser deuses e achar que nós temos que mudar o outro, ao invés de aproveitar
o bom que o outro tem a oferecer e viver com leveza? Se eu vou conviver com você, se eu escolhi conviver com você, será que se eu parar para observar o bom que você tem para me trazer, será que juntos não formamos uma equipe através do 2? Será que não podemos crescer juntos através do 3? Eu levo o meu bom, você leva o seu bom? E a gente traz leveza para a nossa vida, ao invés de perder tempo usando o 5 do lado negativo, querendo mudar o outro, usando o 8 no lado negativo e querendo comandar a vida do outro. Isso é inteligente? Eu te pergunto. Reflita.